apresentar aqui o meu novo DDS, novo sisteminha do DDS. Ó, agora nós temos aqui o modo canal, vendo? Somente o modo canal. Mas é porque eu estava errado, eu fiquei esperando você arrancar primeiro, né? Não tem mais o modo banda corrida. Deixa eu explicar como ficou sendo o modo banda corrida. Aqui a gente está na frequência de 27305 porque é o canal 30. É AM, porque eu estou com a chave em AM. Se eu passar a chave para USB, lá vai passar para USB. LSB, vai passar para LSB. Aqui o clarificador atua normalmente, né, variando lá a frequência. Só que agora eu tenho também o clarificador digital, que eu posso vir aqui, apertar. Tenho 3 funções para o botão agora. Aqui o dial é um botão, né? Aqui a gente troca de frequência, de canal, tá vendo? Ou então eu aperto o botão e vou no passo lá, ó, onde eu quero alterar, tá vendo? Por exemplo, vou alterar aqui. Aqui ficou sendo o modo banda corrida. O passo que eu quiser alterar na frequência, eu posso alterar aqui. E também tenho essa opção aqui, ó. O canal 30 não é a frequência de 28.616, mas eu vou salvar essa frequência no canal 30. Ele mostra aqui também a banda, tá vendo? 10.4 metros. Eu vou salvar a frequência de 28.616 no canal 30. É só segurar o botão. Por mais de 3 segundos, ele aparece a palavra memória e está memorizado essa frequência no canal 30. Só que como o canal não poderia nunca ser essa frequência, basta mexer aqui a chave dial que ele volta para o canal 30. Ó. 27.305, é o canal 30 mesmo, tá vendo? Só que eu queria, eu não gravei na memória do canal 30, cada canal, até o canal 200, é uma memória. Agora, de 1 a 200, você pode gravar a memória. Se eu quiser restaurar aquela frequência que estava antes, eu vou dar um toque aqui, ó. É um toque curto, muda o passo do step, ó. Vendo? Um toque longo vai ativar a função memória, para memorizar. Um toque médio vai restaurar o que foi gravado, ó. Que é a 28.616 no canal 30. Então eu vou no canal, por exemplo, 31. Vou gravar uma outra aqui qualquer. Ó. 31 tá 27.331. Vou segurar o botão, ele vai memorizar. Memorizou no canal 31. Tanto é que se eu sair, ó, ele volta para 27.315, não é isso? Ó? Que é o canal 31. Se eu ir para o canal 30, 27.305, se eu segurar o botão médio e soltar, ele restaura a frequência. Tá vendo? Que eu tinha antes, se eu mexer no dial, ele atualiza. Vou para o canal 31. Canal 31, 27.315, tá correto. Mas eu não tinha gravado uma outra frequência aqui. Vou segurar, soltar, olha lá, 27.331. Então, até o canal 40, até o canal 200, você pode memorizar. Tá vendo? Você tem 200 memórias, digamos assim. Então, o passo do step agora faz a função de banda corrida. Tudo por essa tela. Não tem outra tela. A tela é somente essa agora. Esse também não tem o modo recepção completa. Para receber HF, não tem essa opção mais. Tá? Ficou só mesmo nessa tela aqui. Isso é uma experiência que eu estou fazendo, então por isso eu não coloquei nada. E também está no Arduino Nano, o Arduino Mini, né? Um Atmega 328P. Não cabe mais nada. Eu usei 100% do Atmega 328. Então, ali foi a função memória. Aqui o Scout também atua normalmente, tá vendo? Então, o Scout estando aqui onde você deixar o Scout, o clarificador, ele vai, eu estou chamando de Scout, é o clarificador. Onde você deixar o clarificador,
né, ele vai estar sempre, ó, tá no 8, ó, ao invés de ser 5, ó, então tá sempre 8. Vou voltar para o 5, então vai estar sempre 5, certinho. E agora nós temos essa opção aqui também, quer ver, ó? Também aqui o canal que você deixar, quando você desligar e ligar, ele volta nele. Estava no 30, ele volta no 30. Agora nós temos, usando aqui um adaptador serial conectado ao Arduino, porque esse não tem um modo serviço. O modo serviço agora é pelo computador. Então, por exemplo, eu vou abrir um terminal serial, qualquer aplicativo que tenha terminal com serial vai dar certo. Deixa eu subir aqui. Então, a porta é a com 4, está correto. A velocidade é 57.600, está correto. Vou mandar conectar. Eu estou conectado ao meu rádio agora. Se eu der um Enter aqui, ele vai atualizar as informações. Atualizar não, ele vai puxar as informações do rádio, os parâmetros. Então o DDS, o valor do ajuste do DDS é 789. A frequência máxima, o canal máximo que eu posso ir é o canal 300. O canal mínimo que eu posso ir é o canal... Mínimo não, canal negativo. Eu tenho que trocar aqui para negativo, ao invés de ser min, ser negativo. Ficou errado. Então o canal negativo é o canal 600. A FI está a FI do 148 GTL. O cristal DDS está errado. Aqui é 25, então eu pus errado, por isso não vai nem receber. E como eu vou atualizar isso? Aqui, ó, que interessante. O parâmetro é o parâmetro 5, correto? Então eu vou no parâmetro 5, vírgula. O cristal do meu DDS ele é de 25 MHz, então é 25.000.000. Que, ó, eu vou atualizar aqui. Está atualizado o cristal de 25 MB aqui agora para o DDS. Se eu quiser mudar o offset AM, ao invés de mudar lá no rádio pelo carrier, né? Eu posso mudar por aqui. O USB e LSB também eu posso mudar por aqui. O ajuste do S-emitter e do clarificador. Tudo por aqui agora. Como funciona esse ajuste do clarificador? Aqui, ó. Ele está de 5.000. Então, eu tenho um passo aqui de 5 kHz. Vendo? 5 para cima e 5 para baixo. Joia. Se eu quiser que esse passo, que o clarificador não funcione mais, ou então seja um passo maior ou menor, eu posso vir aqui no parâmetro. É o parâmetro 10. O que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui 10, vírgula. Eu vou zerar o clarificador. Eu não vou ter mais clarificador atuando. 10,0. Aqui, ó, ele vai zerar. Clarificador igual a 0. Vou vir aqui no rádio. E o clarificador não atua mais, porque agora está zerado. Então eu só tenho mesmo o clarificador agora digital, porque não tenho mais o clarificador analógico, usando o potenciômetro. Ok? Outra coisa. Agora, o ajuste também aqui do S-emitter. Se tiver um gerador, interessante a pessoa ajustar o S-emitter aqui ao máximo, ao fim de escala, junto com o galvanômetro dele. Deu fim de escala aqui, fim de escala ali, tá jóia. Porque aqui, ó, eu vou desregular meu S-emitter. Eu vou colocar um valor mais baixo, mais alto, por exemplo. Então vai ficar errado aqui, ó. Aqui, ó, vou colocar o valor, ele é o 9, o parâmetro 9. O que eu faço? 9, por exemplo, 1000. O que vai acontecer? Ó, vou dar um Enter lá no computador. O S-emitter vai cair. Caiu muito, porque tem que atingir uma tensão muito alta para poder subir. Tá vendo? E eu tô com QRM alto. Ó. Vou mudar. Vou pôr agora um valor bem baixo. 9, deixa eu pôr aqui, por exemplo, o valor de 50. Ele vai subir, ó. Aí, ó. Já ficou totalmente errado, ó. Tá fim de escala. Então é interessante ajustar com S9 aqui. Quando tiver o
9 mais 30, você vai no fim de escala ali. Mas o meu já está ajustado aqui, o parâmetro é 300. O valor do meu é 300. Então, 9,300. Ele atualiza aqui para 300, perfeito. Então é isso. Aí tem o menu de serviço pelo computador agora. E o modo banda corrida ficou por aqui também. Cada frequência você pode salvar aqui, ó. Tinha salvo um número aqui, né? Vamos restaurar esse número que tinha salvo aqui, ó. Segura, solta, 28.616. Tá vendo? Eu ainda não fiz o teste desligando o rádio e ligando. Deixa eu ver o que acontece. Volta na frequência, 28.616. Ok? Então é isso. Tá feito aí as experiências. Esse é o novo DDS, mas esse é só fiz pro meu rádio mesmo. Esse não é